Acho que tá ao vivo. Olá, pessoal. Tudo bem? Tem alguém conectado aí? Opa, legal, tem gente conectando aí. Interessante essa experiência aqui. Essa vai ser a minha primeira live e eu estava aprendendo como é que eu faço aqui para configurar o Instagram. Eu, eu costumo brincar que eu sou o cara da computação que não tem essas mídias sociais. Boa tarde aí para Paty Campos. O Adler. Como é que tá a imagem e o som aí, Adler? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ah, legal. Bom, bacana. Legal que tá ouvindo bem aí, então. Bom, vamos começar lá então. Essa minha primeira live, tô super inexperiente aqui, tô aprendendo como é que usa o Instagram. Para ter ideia, eu estou usando o celular da minha esposa para fazer. Eu tentei usar no meu MacBook aqui, não consegui. Aí ela falou: não, usa aqui o meu celular que vai dar tudo certo. Então estou usando o celular dela aqui para fazer essa primeira live. Bom, deixa eu me apresentar aqui. Tá? Meu nome é Everton. Eu tenho background em computação, então minha formação é em ciência da computação, mestrado foi em ciência da computação, doutorado em ciência da computação e assim por diante. Então, já trabalho há um certo tempo aí na área. Hoje, atualmente, sou pesquisador na FEC da Unicamp, pesquisador convidado, dentre outros trabalhos que eu acabo realizando. Tá? Já trabalhei com muito software, fiz bastante software, leciono também em curso de pós-graduação. E hoje estou aqui para falar para vocês a respeito de uma parte da pesquisa que nós conduzimos durante meu doutorado na Unicamp, tá? Que foi especificamente tratando com algumas questões de como a computação pode nos auxiliar nas questões de educação. Tá? Então, como que todas essas novas tecnologias aí podem vir como um suporte e de repente mudar até alguns paradigmas da relação, como é que nós costumamos aprender. E essa pesquisa foi conduzida com a orientação do professor Leonardo, tá? Que foi a pessoa que me convidou para falar a respeito. Ele foi meu orientador durante toda a pesquisa. Ele tem um ambiente chamado Educas, no qual nós colocamos algumas dos resultados da pesquisa do ponto de vista computacional em testes, né? Para poder, principalmente, evoluir com a utilização prática do que foi descoberto. E então essa pesquisa foi feita mais ou menos ali, nós começamos finalzinho de 2015 e encerramos final de 2019. Bom, deixa eu entrar direto na questão da pesquisa e aí, se alguém for tendo dúvida ou quiser colocar alguma informação, pode ir jogando aqui no chat que eu vou respondendo e a gente vai fazendo um bate-papo assim, que eu acredito que é um pouco mais interessante. Bom, quando nós começamos a pesquisa, qual que era a ideia inicial? Seria possível, a pergunta central da pesquisa seria possível a inteligência artificial auxiliar no processo de educação dos seres humanos? Ok? Nossa hipótese de trabalho foi de que sim, desde que as condições sejam adequadas, ok? E aí começamos essa jornada para compreender alguns aspectos relacionados a como os seres humanos aprendem, o que é aprendizagem,
principalmente do ponto de vista neurocientífico, o que acontece no nosso cérebro quando nós recebemos certas informações, como elas são codificadas e como nós podemos usar essas informações depois, ok? Bom, uma coisa que nós notamos é que, assim, nós aprendemos mais sobre como a mente funciona nos últimos 30 anos do que nós fizemos nos últimos 1500, ok? Principalmente com essas novas tecnologias disponíveis e novos conhecimentos relacionados à neurociência especificamente. Teve uma época que eu fiz um MBA em neurociência e nós testamos vários desses equipamentos, que inclusive essa é uma das propostas de sequência dessa pesquisa. Equipamentos como eye tracking, equipamentos como aqueles equipamentos que você pode colocar no pulso assim para sentir se a pessoa está aumentando a sudorese ou não, e assim por diante. Então esses equipamentos eles acabam fornecendo algumas visões interessantes de como nós aprendemos, ok? E parece que o maior conhecimento que nós temos de como a nossa mente funciona, ela acaba aumentando muito aí os benefícios para a educação, ok? De uma certa forma, assim, de uma forma bem restrita, nós podemos até dizer que a educação é uma forma de tentar mudar o jeito, ou seja, programar o software que está no hardware, que é o cérebro de quem está estudando ali, de uma forma que ele consiga usar aquela informação em determinados cenários. Do ponto de vista computacional, nós temos aí algoritmos que tentam espelhar a forma como nós, seres humanos aprendemos, que é relacionado a redes neurais. Então, no nosso cérebro nós temos redes neurais em que chega uma certa informação e ele acaba classificando aquela informação para gerar uma resposta. Às vezes essa resposta é boa, às vezes essa resposta não é tão boa assim, mas isso é baseado nas redes neurais que nós temos, ok? No geral, os métodos atuais, dos que nós pesquisamos, o que eu acabo vendo no dia a dia, nós ainda usamos muita coisa para a educação, muitos métodos que são baseados essencialmente na repetição. Não que eles não funcionem. A repetição é muito boa para aprender, mas ela é terrível para a motivação. Tá? Alguém tentar ficar aprendendo ali de forma na repetição, acaba não sendo lá uma coisa tão prazerosa assim. E aí, uma coisa que foi bem interessante, eu fiquei muito surpreso com isso aqui, na época da pesquisa, que foi o seguinte: nós, seres humanos, nós somos naturalmente curiosos. Tá? Nós temos uma tendência natural a aprender. Mas nós não somos muito bons pensadores do ponto de vista do raciocínio, de racionalizar as coisas. Se as condições não estiverem muito adequadas, nós vamos tentar evitar raciocinar. Isso acaba ocorrendo porque tem 3 características, segundo um autor chamado Winningham. Tá? É um autor super importante, ele trabalha com a parte de neurociência aplicada à educação. Então, ele coloca 3 pontos super importantes por que nós temos uma certa tendência a evitar raciocinar. A primeira dela é que o nosso raciocínio é lento, ok? Então, assim, o nosso sistema visual, por exemplo, você pode olhar para uma foto e reconhecer instantaneamente o que está naquela foto. Mas o nosso sistema de raciocínio, ele acaba não sendo tão eficiente assim quando você tem um novo problema, ok? Segundo lugar, o que acontece? Pensar é uma atividade que exige concentração para combinar as novas informações que acabam chegando do ambiente com as informações presentes na memória de longo prazo. Tá, okay? Então, se o ambiente não estiver adequado, ele acaba gerando uma certa ineficiência. Okay? E terceiro, acaba acontecendo o seguinte: o raciocínio ele tem erros. Nós raciocinamos e em certas partes do raciocínio tem erros. E aí o que acontece? Certas partes têm que ser refeitas, então acaba contribuindo mais ainda para deixar a coisa lenta. Mas as coisas da pesquisa, assim, do ponto de vista de aprendizagem que eu achei sensacional apesar de tudo isso, nós seres humanos, nós gostamos de aprender. Por quê? Porque existe uma sobreposição entre as áreas do cérebro responsáveis pelo sistema de recompensa e o sistema de aprendizagem. Então, quando nós aprendemos alguma coisa, geralmente nós recebemos algumas doses desses hormônios que causam bem-estar, serotonina, dopamina e assim por diante. Então, essa sobreposição do cérebro
das áreas de sistema de recompensa e a área de aprendizagem, ela é super importante para a nossa sobrevivência. Ok? Então, durante essa bagagem evolutiva que nós fomos acumulando durante os anos, a questão de ter prazer em aprender nos deu uma certa vantagem de sobrevivência. Tá? Então, essa informação eu achei super interessante e eu fico sempre perguntando, já que nós temos isso naturalmente, o que acontece que, com o passar do tempo, nós vamos perdendo esse tipo de coisa aí? Será que é o nosso método de ensino? Será que é a forma como a nossa sociedade está estruturada e assim por diante? Então, disso aqui nós podemos tirar uma conclusão muito, muito interessante, que assim, apesar de nós sermos curiosos e queremos aprender o tempo todo, a curiosidade ela é de uma certa forma frágil. Então, adequar as questões de preferências, questões de conteúdo, pode ser uma das formas de tentar manter essa curiosidade olhando um aprendizado de longo prazo. Vou dar um exemplo de a questão de você ter uma adaptação com relação ao conteúdo. Vamos imaginar o seguinte, quando nós temos que resolver um problema que está muito além da nossa capacidade de resolução, isso gera ansiedade, gera estresse, consequentemente gera ansiedade. Quando está muito abaixo, isso acaba gerando um certo desinteresse e não tem muito estímulo para a resolução do problema. Tem até um livro bem interessante que fala a respeito disso aí, que é chamado de Flow, que é você conseguir ficar numa certa faixa em que você mantém o interesse, ao mesmo tempo que evita o estresse e evita o assunto ficar não tão interessante assim. Então isso é uma espécie de adaptação. E aí, olhando esse pano de fundo, nós começamos a pesquisa para tentar entender o seguinte: o que nós conseguimos adaptar utilizando as técnicas computacionais baseadas em inteligência artificial que fossem possíveis de adaptar tanto a forma quanto o conteúdo para quem vai receber uma certa instrução. Okay? Então esse foi, digamos assim, o pano de fundo da pesquisa. Okay? Com isso, o que aconteceu? De uma certa forma, a curiosidade, nós podemos dizer que ela está, digamos, de uma certa forma relacionada ao conteúdo. Por exemplo, você pode pegar muita gente aí que gosta de filmes como Star Wars, por exemplo, a pessoa vai te dizer a saga completa, todos os personagens, como é que eles surgiram, o universo paralelo e assim por diante. E de uma forma super tranquila, você percebe que a pessoa tem um maior prazer de falar daquele tipo de coisa e muito provavelmente ela não ficou repetindo, sentada numa mesa, repetindo várias vezes ou escrevendo uma lição ali de como que era a história do Anakin. Ela deve ter visto aquilo uma única vez e dali pra frente ela conseguiu lembrar daquela informação e usar aquela informação quando ela acaba sendo conveniente para ela. De repente, para o grupo social no qual ela faz parte, você conseguir saber quais são as histórias aí do Star Wars acaba te gerando uma certa vantagem competitiva ali com relação aos demais. Ok? Mas por que dificilmente alguém consegue lembrar da lei de atração gravitacional que foi proposta pelo Newton? Essa é uma questão interessante. Por que alguém é capaz de lembrar da saga toda, mas alguém não consegue lembrar de bate-pronto, a não ser que seja um físico profissional ali, mas isso é uma informação que todos nós vimos, principalmente aí no ensino médio. E por que nós não conseguimos lembrar de bate-pronto essa informação? Ou o que é pior, por que nós não conseguimos utilizar essa informação para descrever, por exemplo, como é que um corpo atrai o outro aí com relação a forças gravitacionais? Isso é uma coisa que é interessante. Então, apesar de ambos os conteúdos serem de grande importância, ou melhor dizendo, de grande interesse, um é fantasioso. Ele pode ser uma forma de contar uma história ou algumas questões filosóficas do ponto de vista de história. E o outro é ciência, de ciência pura, digamos assim. Por que esse não seria... é difícil de manter ele na memória? Por que as pessoas, no geral, não conseguem manter isso? Uma questão importante é que, às vezes, e isso eu percebo quando eu leciono, é que se o conteúdo não for capaz de despertar o interesse, dificilmente você consegue passar aquilo pela frente. Ok? Então,
Ó, tem alguém pedindo para participar do vídeo ao vivo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, visualizar. Vamos ver como é que funciona aqui. Ah, ok. Eu acho que tem mais alguém aqui, deixa eu ver. Oi, nós não estamos vendo você. Ah, não. Bom, acho que acabou clicando errado ali. Bom, então assim, por que é difícil um certo conteúdo ser relembrado aí, caso ele não desperte o interesse? Quando eu leciono, geralmente eu acabo tentando despertar o interesse dos alunos. Vou dar alguns exemplos. Às vezes, quando vou ensinar alguma coisa relacionada a grafos na computação e identificar ciclos em grafos, eu geralmente começo com uma questão muito simples. Assim, eu falo, alguém aqui já trabalhou com arbitragem de moeda? Aí todo mundo, opa, o que é isso, arbitragem de moeda? Eu falo, quando você sai de, por exemplo, de dólar, vai para iene, vai para franco, e depois você volta para dólar, para ver se você teve aumento de numerário ou não. E aí o pessoal, opa, isso me interessa, né? Isso é uma coisa interessante. A partir daí, desse gancho, é possível dar sequência na definição dos conteúdos. Uma outra forma que eu costumo fazer, que às vezes eu chego para alguém, vamos trabalhar com funções, tá? Funções de matemática. E aí eu chego e coloco lá, por exemplo, como é que calcula o perímetro de um círculo? Aí o pessoal, isso é fácil, 2πr. Ok, beleza, 2πr. E como é que calcula o raio? Desculpa, o raio não, como é que calcula a área? É πr ao quadrado. Ok, até aí tudo bem. Vocês memorizaram essa informação, mas por que é isso? Esse porquê já desperta o interesse, despertou a curiosidade. Então, acaba fazendo com que a pessoa queira saber o porquê que aquilo acontece. Um livro que eu li recentemente é um livro chamado Contágio, que ele tenta explicar o porquê que certas informações viralizam na internet e outras informações não viralizam. Uma delas é que a informação ela vira uma espécie de uma moeda de troca para coisas, questões sociais. Por exemplo, eu tenho essa informação, então com essa informação aqui, de repente eu vou parecer uma pessoa mais legal, uma pessoa mais interessante para aquele grupo de pessoas que eu participo. Então, quando você consegue despertar o interesse das pessoas com esse tipo de informação, ela pode pensar, opa, eu vou usar essa informação aqui como moeda de troca para determinadas coisas. Então, essas são algumas questões relacionadas ao como o nosso cérebro acaba processando informação, que acabam ajudando muito na hora de desenvolver certas soluções baseadas em IA que permitam alcançar alguns resultados, tanto da adaptação de conteúdo quanto da adaptação de formato. Ok? E aí, na época que nós estávamos pesquisando, eu tinha o nome, o Adler perguntou aqui, o nome do livro é Contágio. Um bom nome para a época que nós estamos, né? Contágio. Na época que nós estávamos na pesquisa, eu sempre ficava intrigado com a questão de o que exatamente é pensar. O que nós entendemos por pensar? O que nós falamos o que seria pensar? Então vamos imaginar um modelo simples de cérebro que, por exemplo, nós poderíamos ter aí alguns sensores, como olhos, nariz, ouvido, paladar, tato e assim por diante. Ok? Então imagina o seguinte, uma das divisões de cérebro que foram propostas, que é bem interessante, ela acaba tendo alguma aplicação prática, que é assim, nosso cérebro pode ser dividido em dois grandes subsistemas. Um deles é chamado de memória de trabalho. O outro deles é chamado de memória de longo prazo. Então, por exemplo, quando chega uma informação do ambiente para nós, o nosso cérebro interpreta aquela informação e tende a dar uma resposta. Mesmo que essa resposta seja, não vou fazer nada.
ok? Mas ele sabe que ele tem que dar aquela resposta de não fazer nada. Então vamos imaginar o seguinte, que eu chegue para vocês e pergunte, olha, quanto que é 2 vezes 2? Automaticamente o cérebro de vocês foi lá na memória de longo prazo, lá da época do fundamental, que todo mundo decorou aquela tabela de tabuada, em que 2 vezes 2 é igual a 4. E aí você trouxe essa informação diretamente da sua memória de longo prazo para a resposta para o ambiente, ok? E se eu chegar agora e perguntar assim, quanto que é 27 vezes 43? Provavelmente vocês vão responder, não tenho dúvida que vocês vão responder, mas já não vai sair mais tão automático assim. E aí o que acontece? Nós vamos buscar na nossa memória de longo prazo os fatos de que, por exemplo, 7 vezes 3 é tanto, 7 vezes 4 é tanto, e vamos lembrar também qual era o procedimento utilizado para fazer esse cálculo. Ou seja, na nossa memória de longo prazo está armazenado os fatos e os procedimentos. E aí, para combinar toda essa informação, nós jogamos ela para a memória de trabalho. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Por quê? A nossa memória de longo prazo, ela é praticamente, não vou colocar ilimitada, mas ela cabe muita coisa mesmo. Mas a nossa memória de trabalho, ela é restrita. E nós podemos nos esforçar da maneira que quiser, que ela não aumenta, mas existem algumas formas de otimizar ela. Por exemplo, uma das formas é chamada de chunk. Você ter partes da informação em que você, de uma certa forma, comprime ela. Quem faz muito chunk? O pessoal do Kumon. Por exemplo, Kumon de matemática. Eles acabam repetindo muitas operações e essas operações ficam armazenadas na espécie de chunk que vem para sai direto da memória de longo prazo e acaba indo como resposta do ambiente. E aí, uma outra coisa que surge, que também é super importante, e essa é uma discussão que eu geralmente eu fico me pensando e eu vejo que acaba não sendo debatida com tanta profundidade assim, o que deveria ficar armazenado na memória de longo prazo? Nós vamos armazenar na memória de longo prazo a saga completa do Star Wars, ou nós vamos armazenar na memória de longo prazo de que o tempo é relativo, teoria da relatividade de Einstein, ou nós vamos memorizar que a evolução funciona de uma certa maneira. Então, o que colocar e o que não colocar na nossa memória de longo prazo, talvez é o segredo. E aí, essa questão de saber o que armazenar e o que não armazenar, ela também segue uma sequência, ou existe alguns pré-requisitos para que isso funcione. Por exemplo, tem uma corrente do construtivismo que afirma que o conhecimento ele é baseado na experiência individual. E além disso, ele vai sendo construído grau a grau. Você não tem como chegar e colocar uma informação para alguém da qual ela não consiga se basear em alguma informação pré-existente. Então, vou colocar algumas das coisas que no começo, quando eu comecei a lecionar, eu sentia. De que, se eu chegar para alguém e, vou formalizar, por exemplo, uma derivada que vai ser utilizada para uma determinada função para encontrar os mínimos da função. Se eu chegar falando nesses termos, dificilmente alguém vai se interessar pelo assunto. E, além disso, para alguém entender o que é uma derivada, ele precisaria entender o que é uma função. Ou antes do que é uma função, o que é um limite. E antes do limite, o que é uma função. E assim por diante. Ou seja, isso é construído, como se fosse um tijolinho em cima do outro. Então, talvez algum dos grandes terrores que o pessoal tem com relação à matemática é de que ela não é construída dessa forma. Uma das coisas que eu costumo fazer também é ensinar como se fosse a própria pessoa construindo aquele raciocínio, e não que alguém passasse aquele raciocínio de forma pronta para ela. Isso é uma coisa que acaba gerando um certo engajamento e acaba facilitando o entendimento do assunto. Ok, então com relação a algumas dessas questões, né, que nós identificamos, nós começamos a pensar como é que nós poderíamos adaptar a aprendizagem, porque hoje nós temos um método que é assim, é o mesmo método para todo mundo.
E isso decorre de um problema muito simples. Você tem aluno demais para professor de menos. Então, a essência do problema é essa. Se tivesse um professor para um aluno, vamos pensar lá na época do... Talvez um dos melhores alunos que nós tivemos na história aí foi o Alexandre o Grande, que ele foi treinado, se não me engano, pelo pai dele, que era um rei e era militar, e ele foi treinado por um filósofo. Então ele até criou a ideia de reis filósofos, que eu acho super interessante. Então ele tinha 2 professores para uma pessoa só. Hoje nós não temos isso disponível, infelizmente. Então acaba tendo um professor para muitos. E aí, algumas das questões de adaptações que nós percebemos durante a pesquisa foi, uma delas é chamada de estilos de aprendizagem, que é o como nós preferimos aprender. Tem vários modelos de estilo de aprendizagem, vários. O mais conhecido é o modelo do Felder-Silverman. Se alguém quiser depois, pode procurar, escreve aí, Felder-Silverman Questionary, e vai o primeiro link que apareceu, já vai ter informação a respeito disso aí. Isso aí também está na minha tese de doutorado, eu fiz algumas publicações relacionadas ao assunto. E aí o que acontece? Algumas pessoas têm estilos de aprendizagem. Vou dar um exemplo meu. Caracterizado com o modelo do Felder e Silverman. Ele coloca em 4 dimensões. Uma dimensão que diz a entrada da informação. Tem gente que prefere que seja uma entrada mais visual e outras pessoas mais verbal. Verbal que eu digo não só escrito, mas falado. A pessoa prefere ouvir. Tem gente que gosta de aprender escutando histórias. A minha preferência, por exemplo, é mais visual. Eu gosto de olhar as coisas e para mim é um pouco mais fácil. A outra dimensão que ele coloca é uma dimensão de entendimento. Tem gente que gosta de ver as coisas de forma sequencial e tem gente que gosta de ver o todo e ir para os detalhes. Eu, por exemplo, eu gosto de ver o todos e vou para os detalhes e conforme eu vou avançando nos detalhes eu conecto os pontos. Mas tem gente que gosta de ver de maneira sequencial. Outra coisa que é interessante, tem gente que tem uma preferência por... na questão de ser ativo ou reflexivo, tem gente que gosta de pensar sobre o assunto e tem gente que gosta de trabalhar com o assunto. Que é mais ou menos assim, tem gente que gosta de faz primeiro e ver depois o que aconteceu. E tem gente que gosta de pensar primeiro para depois ver o que acontece quando executar as ações. A minha inclinação, por exemplo, é para pensar primeiro para depois fazer. Enfim, a Regina está falando aí que é totalmente visual. E aí, tem mais uma dimensão, e assim, tem vários modelos, mas o que eu queria deixar nesse ponto aqui, que é super interessante, às vezes acontece de um formato da aula não está adequado à preferência do aluno. Então chego eu lá, totalmente visual, e aí chega uma pessoa que começa a mostrar sequenciado. Não que a pessoa não vai entender, mas acaba tirando um pouco do interesse, acaba dificultando um pouco a aprendizagem, e dentre outras coisas. Então, qual seria a sacada? Tem a Cíntia ali, colocou, penso e depois faço. Deixa eu soletrar aqui, deixa eu pegar o nome dele certinho aqui, ó. Felder é F-E-L-D-E-R. E o segundo nome é Silverman. Silverman é S-I-L-V-E-R-M-A-N. O Carlos ali está falando que ele é predominantemente visual. É isso aí, Felder Silverman, ali, o Adler colocou ali, ó. É esse pessoal aí, são 2 autores. Esse é o modelo de estilos de aprendizagem que é um dos mais conhecidos, tá? Existem vários outros. Qual que é a grande sacada aqui que eu quero deixar? Independente do modelo, nós, na nossa pesquisa, nós usamos esse modelo aí. Mas independente do modelo, a ideia central seria adaptar as preferências. Ok? Então eu estou adaptando as preferências da aula pro aluno. Então a ideia do nosso trabalho aqui, até um conceito que nós criamos foi de assinatura de preferências, que está relacionado com o seguinte, em que você teria, vamos pensar nesses LMS, esses sistemas como Moodle e assim por diante, em que você teria um sistema para cada aluno.
ele tá extremamente adaptado para aquele aluno. E isso não somente com relação à forma, quanto ao conteúdo. Esse dos modelos de aprendizagem, ele está relacionado com a forma. Então, de repente, eu posso apresentar uma equação mostrando o todo e quebrando ela em partes. Ou eu posso mostrar a construção dela de forma sequencial. E assim por diante. A grande sacada aí é conseguir saber qual é o estilo dos alunos. E esse é um dos problemas que nós resolvemos durante a nossa pesquisa, que está relacionado com Educas e assim por diante. Que é com a navegação. Então, ali, ó, o Adler perguntou o que é o LMS. É o Learning Management System. É um sistema de gerenciamento de aprendizagem. Um dos mais conhecidos é o Moodle. Tá? Então, por exemplo, quando você entra no Coursera, quando você entra na Udemy ou assim por diante, eles têm um LMS lá atrás. Por exemplo, o Educas é um LMS. Okay? Então, lá no Educa, nós podemos adaptar o formato e o conteúdo para as preferências do aluno. Ok? E isso, assim, essa foi uma das partes da pesquisa, da adaptação do formato, e a outra que eu vou falar um pouco mais para frente é com a adaptação do conteúdo. Isso abre possibilidades para muita coisa. Então, imagina o seguinte, que isso é feito sem a necessidade de alguém ir lá e preencher um cadastro. Não. A pessoa começou a navegar no software, no LMS, nós vamos pegando os históricos de navegação dela, por exemplo, ela clicou aqui, ela clicou ali, ela gastou mais tempo aqui, ela gastou mais tempo ali, ela repetiu isso aqui mais vezes, então ela acaba sendo inclinada para uma certa preferência de conteúdo. Okay? Então, com inteligência computacional, especificamente IA, inteligência artificial, nós pegamos as características e conseguimos identificar, por exemplo, esse aluno tem essa tendência de preferência. Lembrando que esses estilos de aprendizagem, eles não são determinísticos, eles são inclinação, eles são uma tendência de alguém gostar de aprender daquela forma, ok? Então, esse foi um dos pontos. Que aí, imagina em uma sala de aula, ou dentro de um curso, ou de uma universidade, ou enfim, de uma instituição, ou até no próprio país, vamos chegar aqui no país e falar, olha, o seguinte, no país aqui nós temos tantas pessoas relacionadas são visuais, elas têm preferência de ver as coisas do que ouvir. Tá? E aí, olha só que interessante, com base nisso, existem alguns trabalhos publicados que relacionam os estilos de aprendizagem com escolha de carreiras. Tá? Então, imagina o seguinte, alguém que gosta muito de coisas visuais, de repente tem uma inclinação para a área exata. Não tô dizendo que é isso, estou só colocando como exemplo. Então, além disso, de você conseguir facilitar a aula, adaptar o estilo da aula, o estilo do aluno, ainda é possível você entender qual seria uma possível carreira para ter, digamos assim, hoje, de uma certa forma, nós aqui no Brasil, infelizmente, nós temos um desperdício enorme de um monte de gente talentosa que poderia estar produzindo coisas de qualidade e sendo, de repente, uma potência mundial aí, de repente, por uma questão simples como adaptar o estilo de aprendizagem e assim por diante. Ok? Então, isso abre para várias outras questões, como, já que eu conheço o estilo de aprendizagem de um certo aluno, eu posso combinar com outros alunos que tenham estilos diferentes para, de repente, criar grupos que sejam mais interessantes, ou criar uma segmentação de turmas que sejam mais interessantes, ou, de repente, indicar professores que sejam mais adequados àqueles estilos, e assim por diante. Isso tudo relacionado à forma. Então, repetindo aquilo que eu havia falado, nós podemos pegar, por exemplo, uma equação e mostrar ela de uma maneira global ou sequencial. Podemos, por exemplo, pegar uma história, não sei se alguém aqui conhece o mito da caverna de Platão, mas eu gosto bastante de filosofia, assim, porque geralmente a ciência nasce na filosofia e acaba na arte, né? Então a ciência fica ali no meio do caminho, assim, e geralmente questões filosóficas elas acabam gerando questões científicas que geram pesquisa depois. Então o mito da caverna de Platão ele explica com uma imagem, ele tem tanta informação numa superfície tão pequena que para alguém que é visual e gosta por exemplo, ver o todo, é um prato cheio.
do que alguém que de repente gostaria de escutar alguém contando a história da caverna. Tem gente que gostaria de escutar a história. Eu já prefiro bater o olho, entender o todo e sair juntando as partes para ver isso. Então, eu poderia, por exemplo, numa aula de filosofia, eu poderia apresentar o mito da caverna de Platão com uma imagem, ou poderia contar uma história. Ok? Percebeu que existem adaptações para isso. E durante a pesquisa, nós fizemos alguns testes com alguns alunos, e o resultado é bem interessante, assim, é bem interessante mesmo, porque é uma forma de os alunos se conhecerem e é uma forma dos professores conhecerem os alunos. Consequentemente, administradores conhecem os alunos que eles têm, os pais conhecem os alunos que eles têm. Então é uma forma de, com algumas melhorias, ter uma sugestão para melhoria da educação como um todo e definir outras questões que são mais complexas para frente. Uma outra questão que teve, isso aí foi com relação à adaptação de formato, ok? Mas nós fizemos também pesquisa com relação à adaptação de conteúdo, ok? Então, por exemplo, quando alguém está navegando no Netflix, no site da Amazon, navegando no YouTube, ele está capturando um monte de informação para conseguir te sugerir conteúdo. Não a forma, mas sim o conteúdo. Nós usamos algumas técnicas que são similares, aí, que são o estado da arte nesse assunto, que até vou acabar falando no jargão, que são redes neurais artificiais, especificamente autoencoders, no qual permitem que você capture esse comportamento de uma forma mais precisa e consiga recomendar conteúdos. E aí vem o seguinte, no ambiente educacional, ele não é um ambiente aberto, no qual você pode recomendar qualquer coisa para a pessoa. Não. Existe um conteúdo que é base e existe um conteúdo que pode ser adaptado para expandir o conhecimento. Então, alguns dos exemplos imagina que eu estou lendo algum material aqui e aí o LMS, no caso o Educas, por exemplo, ele percebe que eu tenho interesse por aquele material especificamente. Então, vamos pegar lá, vou pegar o exemplo de filosofia, da caverna, o mito da caverna. Ele vai entender que, opa, sabia que existem mais 20 e tantos mitos do Platão? Olha, vou lançar para você aqui mais dois, que apesar deles não serem obrigatórios, eles são interessantes. E aí, no meio do caminho, eu posso até colocar algo que seria uma espécie de novidade, falar, olha, sabia que o Platão foi discípulo de Sócrates? Pô, sabia? Apesar de não ter nada escrito do Sócrates aí para nós lermos, mas nós podemos falar, sabia que Platão ensinou Pitágoras? E lançar uma novidade ali para a pessoa que estava interessada no assunto. Isso é uma forma de você expandir o conhecimento direcionado ao conteúdo que a pessoa tem interesse. Então imagina o seguinte, você já conseguiu adaptar a forma, e além disso você está adaptando o conteúdo, para falar, olha, esse aluno aqui, cara, esse cara é muito interessado em filosofia, ou ele é muito interessado em biologia, ou ele é muito interessado em química, ou ele é muito interessado em qualquer uma das áreas do conhecimento humano. Ok? Essas informações nós conseguimos obter via algoritmos de inteligência computacional. Então, a adaptação, além da forma, nós podemos adaptar o conteúdo e fazer com que, por exemplo, a questão de isso aqui está muito fácil, isso aqui está muito difícil, pode ser adaptada também. Algumas provas que nós testamos estava relacionada com o seguinte, eu comecei a fazer uma prova, e aí para evitar aquela situação de, é uma prova de múltipla escolha e a pessoa está chutando. Ela chutou, ela errou, você pode adaptar e falar, opa, já que você errou isso aqui, eu vou colocar mais uma questão relacionada a isso. Ou seja, você vai adaptando o conteúdo de acordo com as preferências. E o que é mais importante, você pode adaptar isso de forma na linha do tempo. Conforme o aluno vai evoluindo, desde que ele começa lá nos primeiros anos da escola, até ele ir para um doutorado e pós-doutorado, ele poder ir adaptando os conteúdos para que ele possa, de fato, receber a informação, porque hoje nós somos inundados de informação, mas informação de qualidade é muito pequena. A superfície, hoje nós falamos muito para expressar pouco, tem muita informação disponível e grande parte é bobagem. Então nós podemos adaptar esse tipo de conteúdo para prover um maior engajamento, um maior interesse e uma maior possibilidade da pessoa usar aquela informação de fato para produzir algo útil para a carreira acadêmica dela e para a carreira
profissional e para a sociedade, que de repente é uma coisa que mais interessante. Então essa adaptação de conteúdo também depois nós percebemos que ela pode ser expandida para muita coisa. Exemplo, ao invés de recomendar somente um material, você pode recomendar, por exemplo, um livro, um artigo, e aí nós usamos, pelo fato de estar trabalhando com ambientes computacionais, nós usamos o conceito de objetos de aprendizagem mapeados com SCORM, que é uma forma de você padronizar os objetos de aprendizagem. Aí você pode ter vários repositórios de objetos de aprendizagem e o LMS, por exemplo, o Educas vai conectando e trazendo esse monte de objeto e adaptando o conteúdo para quem está trabalhando com ele. E além de recomendar esse tipo de objeto, nós podemos depois recomendar coisas que são mais interessantes. Como, olha, sabia que o que você está estudando está diretamente relacionado com aquele professor, com a linha de pesquisa que ele faz? Então, de repente, você pode fazer um mestrado e um doutorado nessa área. Nós podemos recomendar um colega. Sabia que aquele seu colega, ele tem os estilos de aprendizagem parecido com esse seu? Ok, então vou recomendar ele para você. De repente, você trabalhar com ele em grupo fica mais fácil. Tá? Ou sabia que eu posso recomendar para um pai que recebe no celular lá a informação de que, olha, o seu filho está indo muito bem nesse assunto. Ou nesse aqui ele não está indo tão bem assim. Então, assim, a quantidade de recomendações tende ao infinito. Uma que nós também iniciamos um trabalho aí está relacionada com a adaptação de caminhos de aprendizagem. Então, é assim, nós temos que hoje uma das coisas difíceis é você conseguir entender ali para o caminho que você tem que seguir, porque hoje o caminho é muito padronizadinho, e aí às vezes você deixa alguém sofrendo um monte, porque ele tem que estudar uma coisa que não é do interesse dele, e acaba gerando a baixa motivação, e a pessoa larga no meio do caminho. Então, mostrar para ela, olha, você tem uma aptidão muito boa para ser um médico, um neurocientista, ou um neurocirurgião. O caminho que você vai seguir é esse aqui, ó. Seu caminho já está de uma certa forma trilhado e recomendado para você. É só você ir executando ele. Então, de repente, nós não precisamos ter mais essa coisa de vai todo mundo em bloquinho, passando de ano em ano. De repente, a pessoa consegue aí se adaptar mais fácil e fazer aquilo em menos tempo. Não é tão necessário gastar tanto tempo na... E tudo isso, assim, nós fomos criando para quê? Para conseguir gerar ferramentas que, de forma alguma, venha substituir professores ou pessoal que trabalha na área da educação. Por quê? Eu vejo que o professor ele tem além de todas as atividades, mas ele tem uma que eu acho que é fundamental, na minha humilde opinião. Um professor ele tem que servir como inspiração. Quando alguém vai ver uma aula, a pessoa que está assistindo aquela aula, ela deveria falar assim, poxa, eu queria ser igual a esse cara. Pô, esse cara é um cara bacana, hein? Esse cara sabe bastante, ó. E o que ele sabe, ele reverte para a vida dele, ele consegue transformar a vida dele em uma coisa bacana e a vida de quem está em volta em uma coisa bacana. Queria ser esse cara. Então, é assim, de forma alguma, qualquer coisa relacionada a IA, e isso é um dos mitos que eu gosto de sempre tirar, de que hoje o povo fala, não, que a IA vai substituir tudo, cara, não vai. Tá? Tem duas grandes áreas dentro da IA, que é chamada de a IA fraca, que é reconhecimento de imagem, reconhecimento de som, reconhecimento de padrões. Isso já está bem avançado. Mas tem a IA forte, que essa é tentar copiar a inteligência, seja ela inteligência humana, a inteligência das baleias, das formigas e assim por diante. Essa ainda está muito longe. Tem um teste, que é o teste de Turing, que ficou bem conhecido aí por conta de um filme que saiu recentemente, acho que nem tão recente assim, mas chamado O Jogo da Imitação, que é basicamente o seguinte, uma pessoa não consegue dizer se ela está falando com um computador ou com um ser humano do outro lado, sem ela ver quem que está ali do outro lado. Então, isso aí não vai acontecer, nem os fundamentos matemáticos para esse negócio funcionar tão longe de serem criados, então o que vai acontecer sim é uma adaptação na forma como nós enxergamos o mundo e como nós trabalhamos. Então, todo esse poder de fogo aí computacional, ele vem para ajudar as profissões. Tirar a parte enfadonha, do tipo, imagina um professor com uma turma de 40 alunos tendo que preencher um formulário para entender qual que é o estilo de aprendizagem. Pronto, gastou aí uma semana já de trabalho. Não, isso aí pode ser identificado com o aluno navegando ali. De repente você passa uma atividade, ele começa a navegar e já entendeu.
e dali para frente o software começa a adaptar as preferências e você começa a entender as preferências do aluno e assim por diante. Então o professor acaba virando, de fato, alguém que direciona e vira fonte de inspiração, que é, talvez muitos de vocês aqui tiveram aquele professor que falava, cara, eu gostei desse cara, é uma pessoa que eu considero. E aí você acaba aprendendo, porque eu gostei de ser igual a essa pessoa, que essa pessoa para mim é uma referência. Tá? Então, de todas as questões aí que nós levantamos, essa questão de que vai substituir os empregos, não, isso não vai acontecer. Eles vão ser modificados, mas todo esse poder de fogo computacional ele serve para ajudar e não para substituir. Tá? Então, de uma certa forma, era isso que eu queria falar. Exatamente. Ó. Software vai ser um assistente do professor, o assistente dos pais, assistente dos alunos, assistente dos administradores. Eles não vão ser substitutos. Ok? É como se fosse, não sei se alguém aqui assistiu o Homem de Ferro, que ele tem o Jarvis, né, que ele está lá dentro da armadura dele, e o Jarvis vai falando para ele o que ele tem que fazer e tal. Então, exatamente. Quem faz a diferença são as pessoas. Isso aí é bem colocado. Isso aí é até uma coisa que às vezes me perguntam, e eu sempre digo, com o advento da Revolução Industrial, o que acabou acontecendo? Nós segregamos as atividades e aí cada um ficou especializado numa coisa e dificilmente alguém conhece o todo. Né? Então, isso de uma certa forma, essa segregação gerou uma especialização tão grande que acaba gerando também uma certa alienação. Eu vejo que agora nós estamos no sentido inverso. A computação vai tirar essa segregação e vai sobrar para nós, humanos, a capacidade de olhar o todo, a capacidade de se comunicar, a capacidade de sentir empatia. Isso o software não faz. Aí assim vai demorar muito, se eu posso afirmar sem medo de errar, e vai demorar muito tempo até que isso seja capaz de ser reproduzido com software. Bom, era isso que eu tinha para falar aí, da pesquisa que foi conduzida. Então, resumo, nós fizemos uma pesquisa. A pergunta principal era como que a IA pode auxiliar na educação. Tá? E aí nós, dentre as várias possibilidades, nós delimitamos o escopo do trabalho relacionado à adaptação da forma e adaptação do conteúdo. Tá? E aí alguns resultados que nós conseguimos foram a adaptação da forma com modelos de estilo de aprendizagem e adaptação de conteúdo relacionado à recomendação de objetos de aprendizagem. Então, se alguém tiver alguma questão, quiser saber alguma referência, eu acabei falando alguns livros aqui no meio do caminho. Beleza. Sem questões aí? Bom, então acho que é isso, pessoal. Bom, agradeço aí a participação de todo mundo. Foi minha primeira live, inclusive fazendo com o celular da minha esposa aqui. Espero que tenha sido útil aí as informações. E quem quiser saber mais, o meu e-mail é meu nome, @gmail.com. Tem o professor Leonardo também, que talvez alguns de vocês devem conhecer. Pode entrar em contato com ele. Ele digamos assim, sem ele a pesquisa não teria acontecido. Né? Ele é um dos grandes idealizadores de tudo isso. E caso queira saber mais informações, ou tirar dúvida, ou referências bibliográficas, ou até mesmo, de repente, ler alguma questão de pesquisa aí, pode entrar em contato que vamos ter o prazer em responder. Beleza? Bom, então tá. Agora eu só preciso ver onde. Ah, achei aqui onde que encerra isso aqui. Ok, gente, obrigado. Se alguém tiver alguma questão, pode entrar em contato e foi um prazer falar com todo mundo, tá bom? Tchau, obrigado. Encerrar. Encerrar.